Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Gymcast. E hoje é uma homenagem, mas se você se interessa por luta, empreendedorismo e romper, fica que esse episódio é para você. Seja muito bem-vindo. Beleza, meu irmão, tudo bem? Você já é extremamente conhecido, mas a galera do canal é bem diversificada. Se apresenta pra galera aí. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Quero, na verdade, elogiar, agradecer, esse trabalho, que é um trabalho diferente, mas para quem não me conhece, eu trabalho com kickboxing, sou formado em educação física, também trabalho numa área que é bem, talvez aí, novidade para muita gente, com uma área de capelania e uma área também de palestrante, né? Trabalho em algumas empresas há alguns anos, na verdade já fazer 10 anos que eu sou palestrante já profissional, trabalho como coach, mas o coach esportivo hoje, né? Um coach mais direcionado com meus alunos e atletas. Trabalho com alto rendimento dentro do kickboxing e hoje também tenho uma confederação, Deus me agraciou ano passado com uma confederação brasileira, onde eu sou representante Brasil, né, de kickboxing, e nossa confederação chama CKBR, e com isso eu tendo a oportunidade de viajar o mundo aí, graduando e também levando um pouco do kickboxing e daquilo que a gente carrega junto com a palavra do Papai do Céu, né? É isso aí. A gente se conhece de outros carnavais, né, mestre? É. Numa época não muito clara da humanidade. Sim. Viu? Uma época boa, eu acho que foi uma época boa. Hoje eu entendo algumas coisas, né? Viu? O que você vê de diferença da sua área da educação física de lá de trás, daquela época de CIPS para hoje? Na verdade, quando eu trabalhei no CIPS, né, eu era personal trainer, eu era dedicado o dia inteiro, né, a minha profissão era voltada para aquilo. Eu tinha uma época de quase 18 aulas por dia, assim, eu trabalhava bastante como personal trainer. E eu me vi num momento que eu queria comprar uma casa, queria casar, e eu falei, chego no banco, falo pro banco, ganho X. O cara fala, como que você ganha X? Tem que comprovar. E eu lembro que eu fui trabalhar no CIPS, me permiti ganhar um pouco menos, para ter aquilo que antigamente era muito importante, que era a comprovação de renda, né? Hoje não que não seja, mas hoje tem outros meios, né? Mas eu via que a educação física naquela época, você entende que sempre foi uma área com bastante profissionais bons, mas ainda assim continua uma área saturada com um valor muito baixo, né? Como sempre, se a gente não ir para outros lados, a gente não vive tão bem só da área de educação física, infelizmente. É uma coisa que pode vir em pandemia, pode vir o que for, as pessoas ainda têm dificuldade de valorizar. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, né, a nos valorizar, vendo você também hoje, como você falou comigo no começo, a gente vai aprendendo a valorizar o nosso trabalho e fazer algo diferente, né? Você acha que a virada de chave foi empreender, ter a academia? Porque assim, tenho certeza que você conseguiu, você era um puta professor referência no CIPS, mas ia ficar só ali, né? Sim. Não tinha um plano de carreira, não tinha uma evolução no CIPS. Essa virada financeira, essa virada de estrutura foi através do empreendimento? Foi através de ter sua academia? Buscar essas conquistas como a confederação que você falou? Você falou uma coisa importante, né? Virada de chave. O que é uma virada de chave? Uma virada de chave, todos nós temos a oportunidade e a opção de fazer a virada de chave. Só que a decisão, ela vem de nós mesmos. E a virada de chave, na verdade, ela começou na minha vida porque eu creio que tem um propósito tudo isso, né? Já tinha um propósito, eu não entendia. Então Deus vai nos forjando, nos ensinando, nos ensina a viver com pouco, nos ensina a dar valor no pouco, né? A palavra do Senhor é muito clara, dar valor no pouco, sobre muito te colocarei. Então, quando eu decidi, na verdade, empreender, nem foi bem uma virada de chave, né? Porque tem virada de chave que a gente toma partido. Aconteceu uma virada de chave na minha vida, né? Eu comecei um empreendimento e eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo e essas pessoas, né, tiveram que, de alguma forma, sair, né? Então, ali ou eu virava a chave e assumia o controle do barco na época, ou eu poderia não ter dado continuidade, né, no maior empreendimento hoje que eu tenho, que é a academia, que é o CT Thiago Viana. Vai fazer agora 18 anos só de CT Thiago Viana, mais de 100 faixas presas formados, mais de muitas famílias, né, que passaram por ali, teve uma transformação também.
até porque eu volto a dizer que o mais importante não foi nem só virar de chave na vida financeira, na parte familiar, né, na parte profissional, mas também com o propósito que Deus tinha na minha vida. Boa, viu? Eu conheço vários daquela época, Marquinhos, eu tenho o Douglas, que eu trabalhei com ele. E é claro, é nítida essa transição, essa transformação de personalidade, de carreira. Acho que hoje está muito mais interessante. Eu tenho muito isso e eu queria saber como o senhor lida com isso. As pessoas que nos conhecem lá atrás, elas acham que nós ainda estamos naquele lugar, tanto em pensamento quanto na maneira de agir, e por graça mudamos, evoluímos. Queria saber como que o senhor lida com isso. Assim, ó, que é uma coisa de ter uma boa reflexão. As pessoas não fazem isso por mal. Muitas pessoas não conseguiram romper, não conhecem o caminho do romper, então elas não conseguem enxergar na gente o que elas não acessaram ainda. Por que você hoje consegue ver as pessoas que romperam? Porque você conseguiu romper também. Então, o que eu vejo sobre tudo isso, né? Eu não só vejo, como eu palestro muito sobre isso, eu ensino muito meus alunos sobre isso. Eu tenho alguns atendimentos com pessoas também na minha sala hoje, onde a gente tenta levar uma conversa para ajudar essa pessoa a sair do deserto, a sair muitas vezes das dificuldades. Mas se a gente for parar para analisar mesmo, assim, as pessoas estão presas no passado, né? A palavra do Senhor é muito clara quando ela fala que se a gente não deixar o passado, a gente não vai viver o futuro. A gente precisa deixar o passado, o velho homem, para trás. Todos nós temos um passado, o passado ele é importante, mas ele não pode ser acusador. Você não pode deixar os laços e embaraços dele te prender naquilo ali. Porque qualquer coisa, você começa a empreender, dá um erro, olha para trás. Você começa a criar um projeto novo, não dá certo no começo, você olha para trás. Então, na verdade, a gente tem que entender da insistência, do você conhecer o seu potencial, entender o mercado. O conhecimento é muito importante também, né? Além da graça que Deus nos dá, que é o dom que Deus deu para você, que Deus deu para mim e para muitas pessoas. E uma coisa legal também, se você for parar para analisar, tem pessoas que estão enterrando seus talentos, né? Sim. Porque uma coisa é você ter um talento, uma coisa é você ter um dom, outra coisa é você enterrar esse talento. Mas enterrar por quê? Porque você às vezes está num ambiente errado, com as pessoas erradas. Eu acho que isso é importante também, né? Muitas pessoas não romperam ainda porque não tiveram do lado de pessoas certas, pessoas que vão ajudar elas a sair desse caminho, ou mostrar o caminho, cara, ó, vem por aqui. Então, eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você teve pessoas que ajudaram você a romper, ou fizeram parte do processo. Então a gente tem que andar com pessoas que nos levam para frente, né? Não pessoas que nos ficam nos acusando, nos olhando para o passado. E o mais interessante de tudo isso ainda, as pessoas, eu acho que é importante frisar isso, as pessoas não fazem isso por mal, por mais que pareça. Isso aí é uma pessoa que precisa de ajuda, cara. Ótimo. Você comentou de pessoas que te ajudam a romper. Esse episódio hoje foi um dos motivos que eu criei o podcast. Eu queria muito te entrevistar, porque eu tenho uma gratidão muito grande pelo tempo que a gente passou, que você foi a pessoa que me inspirou a estar na educação física. E uma coisa que eu aprendi com meu avô e reforcei depois de batizado é que quem não tem gratidão não tem caráter. E, cara, muito obrigado. Então, na época que você falou, você dava personal, eu queria vivenciar aquilo. Eu lembro que quando eu tinha 14 para 15 anos, o Cips é o menor aprendiz daqui de Bauru, e ele deixou ajudar, cuidar ali da academia, passar um pano, não sei o que. Eu já treinava com eles, eu via as pessoas fazendo errado. Um dia eu dei uma carcada na menina, a menina saiu chorando. Não fosse o mestre corrigir, rapaz, ia ser uma cagada absurda. E aí, o jeito de lidar com o público, o jeito de lidar com o aluno, lógico, eu vi aquilo também como ser bem sucedido. Sim. Então, não era uma inveja, era uma inspiração. Eu queria aquilo pra mim. Então, esse episódio com certeza é um dos motivos de falar assim: ande ou se inspire em pessoas que deram certo. Sim. Então, eu preciso deixar bem pontuado isso, que eu tenho muita gratidão por ter conhecido esse cara. Amém. E na verdade, assim, a gente é de verdade, né?
quando você tem o estado lá de pessoas que é de verdade, você vai conseguir sentir isso na pessoa. A gente fala que você engana o aluno um mês, que é a mensalidade do mês dele. No outro mês, se você não for de verdade, o aluno ele tiver um discernimento que for, ele não vai continuar com você. E assim também é nos lugares que você é contratado. Eu trabalhava num lugar que eu ganhava assim, razoavelmente perto do que eu ganho hoje, muito pouco. Mas o amor pelas crianças, né, aqueles adolescentes, pô, eu vivi aquilo de verdade. Eu tenho amizade não só com você, isso não é prepotência, pelo amor de Deus, um dia você vai viver isso que eu tô vivendo hoje com você, né? Hoje tá com 29 anos. Pô, eu tenho muita gente que me manda mensagem, que me manda textos e textos dentro do Instagram, pessoas que me encontram na rua e me falam coisas que eu nem imagino. Mas por quê? Porque nós sempre plantamos. O seu avô te ensinou uma coisa da gratidão. E eu vou falar uma coisa pra você, cara, sobre a semente. A semente bem plantada, cara, ela nunca vai voltar vazia. Ela pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Um dia ela vai dar um fruto, tá? E não é a gente planta a semente. Quem rega é o Espírito Santo e o tempo da colheita é Deus que dá pra gente, né? Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Então eu fico feliz, eu já tinha visto você, né, trabalhando na internet. Eu tenho muitos alunos que passaram por mim, não só passaram, né? Tivemos histórias, você teve histórias comigo, foi uma época muito legal, uma época muito boa, né? Tem muitas lembranças boas daquele lugar, porque nós vivíamos de verdade, cara. A gente fazia os torneios, fazia os treinos, só treinão, né? Vocês que se destacavam, também é importante lembrar isso e pontuar isso. Alguns se destacavam, você é um que destacava. Tanto é que os que eu puxava para me ajudar lá, que eu podia escolher a dedo, e eu escolhi aqueles que se destacavam, entende? Então, por isso também você está onde você está hoje, porque desde pequeno você teve essa vontade de ser diferente, e a palavra que você falou de inveja ou de, né, admiração, isso aí, existe uma fase na nossa vida que não é ruim se ter inveja, não é ruim, isso aí se mistura, né? A gente é muito novo, você era muito novo para entender esses pensamentos, por mais que é uma palavra forte, né, cara? A gente às vezes admira uma pessoa, né? É uma inveja gostosa, quero fazer também. Só que para você fazer, você teve que passar um percurso e você decidiu viver esse percurso, que não foi fácil, para chegar onde você chegou hoje. Penamos, hein? Rapaz. É isso aí. Quantos que podia ter percorrido e não quiseram? Entende? A porta tá aí, o convite tá para todos, né? Mas tem que caminhar. Eu vi uma pregação interessante que eu peguei para mim, que é assim: as bênçãos te alcançarão. Então, só alcança algo que tá em movimento. Sim. Você não pode estar parado, porque nada acontece no parado. Desde do profissional, desde o espiritual. É importante se conectar com pessoas. É importante viver algo novo pelo menos uma vez no mês. Cara, não precisa gastar rios de dinheiro, mas é importante você viver uma experiência, estudar algo novo, falar com uma pessoa diferente que você não tenha falado uma vez por mês. É isso que faz nós evoluirmos como ser humano. Pelo menos é um contexto que eu tenho. E lógico, Deus acima de tudo. Sim. Né? Aqui você pode dar uma volta no quarteirão se quiser. Sim. Tá. Na contramão aí, não dá nada aí. Na contramão, gente. 6 da manhã. Então, mas eu acho legal, né, tudo isso tá acontecendo, porque eu tô com 40 anos de idade hoje, né? Você tá com 29, você vê, não é tanta diferença, mas quando eu comecei a minha carreira, ali, querendo ou não, eu tava no começo da minha carreira ainda. Eu tinha acho que uns 3 anos de formado ainda, 4 anos. Eu tinha muito domínio na área de fisiologia, na área de personal trainer, porque eu trabalhava com pessoas que me exigia, né, eu tá sempre me empenhando, né? Ninguém desenvolve só porque quer também, né? A gente tem desafios. E eu comecei minha vida como personal trainer no primeiro ano de término de faculdade, que nossa faculdade tinha que terminar a faculdade para então começar a trabalhar. É igual hoje. Tudo bem, aí tudo bem. Comer o pão que o diabo amassou, eu vejo como foi o que me forjou. Eu trabalhei em 2 lugares, não vou nem citar nome, mas, cara, lugares que eu cheguei para dar aula, academia simples, que tinha 30 alunos, em 3 meses tinha quase 100 alunos matriculados e eles iam por minha causa. Isso eu também volto a dizer, não é prepotência. Isso são frutos de um trabalho, tem frutos que é imediato. Pô, o cara lá é gente boa, o cara lá treina, o cara lá pega pesado. Então vinha muita gente procurar a gente, onde você cria muito conhecidos, né? E só um paralelo sobre tudo isso, além do conhecimento hoje com a academia,
né, que nós temos há muitos anos. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas famílias passaram por aqui. Eu me conecto muito com pessoas, como você disse, como com as palestras, né? Então eu palesto em muitos lugares, eu palesto em muita empresa. Então assim, eu tenho uma filosofia de vida aonde eu sempre tive, na verdade, né? Aonde a gente leva essas palestras de forma gratuita. É uma palestra que as empresas me convidam, as empresas me contratam, tem palestras que são contratadas, mas 90% são convites. Essa semana mesmo choveu de convite. Escola, empresa, até porque a gente começa a veicular o nosso trabalho na internet, então as pessoas começam a nos procurar cada vez mais. Então, o ser conhecido, que muita gente não entende, né? O Thiago, que não conhece o Thiago, mas é porque eu busco ainda até hoje, eu tô com 40 anos e tô lá, buscando, estar em movimento. Ontem eu estive no presídio P1, P2 Bauru, ontem eu doei a minha sexta-feira praticamente inteira, na parte da manhã, parte da tarde, para levar palestras, né, motivacionais e evangelísticas dentro de um presídio ontem. Então o movimento, cara, você estar em movimento, você está fazendo alguma coisa, né? Ah, vai dar certo, vou conseguir, vou alcançar. Meu, faz alguma coisa. É melhor que tá parado. Faz alguma coisa. É importante. Chegamos, você vai apresentar a academia para nós? Sim. Vai devagar, hein, mestre? Se você sair de sua casa hoje e dar um bom treino pro seu aluno, tá tudo certo. Você deu um bom treino, ele paga para ter um bom treino com você. Mas se você der um bom treino e uma boa conversa, já melhorou. Porque além de um bom treino, você também é um cara agradável a ele. Converse com ele de alguns assuntos que é importante. Mas se você der um bom treino, conversar com ele, e também muitas vezes, não que você vai ser um pastor ou um padre ou algo dele, não é sobre isso. Mas é sobre você poder ter uma oração com ele, uma conexão espiritual com ele. Você trabalhar com ele algumas coisas que, dentro daquela conversa, daquele treino, você percebe que o treino tá legal muitas vezes, talvez a casa tá legal, talvez a finança do cara tá legal, mas tem algo ali que não tá legal. Que você pode ajudar, não sendo um cara chato, porque Jesus não foi um cara chato. Jesus não conquista as pessoas pela força, né? É pelo amor, né? Você convencer o cara que, isso aqui não tá legal pra você, cara. Vamos melhorar, vamos tentar parar de fazer isso aqui? Mas minha vida não vai pra frente. Vamos dar uma olhadinha por que não vai pra frente? O que tá acontecendo? Será que as suas escolhas não estão erradas? E depois, com tudo isso, vai te dar mais interesse para você estudar mais sobre cura. Eu conheço um pouco você, eu lembro algumas coisas de você. O que você já viveu na sua vida, no seu passado, com a sua família, na sua criação. Tudo isso não foi à toa. Deus, ele permitiu que você passasse por isso para que hoje você olhasse para outros jovens ou pessoas como você lá atrás e falasse, calma que esse caminho não vai dar bom. Podia ir para as drogas, podia ter ido para a criminalidade. Eu lembro que você tinha umas revoltas lá que eu conversava com você. Eu comecei a lembrar algumas coisas, que você tinha umas revoltas. Chegava revoltado lá, calma, filho, calma, que não é assim. Eu lembrei agora. Na verdade, eu lembrei no carro, né? Falar algumas coisas lá, né? Pessoal sua. E, cara, naquela época eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje. Mas a gente já tinha a boa intenção já de ouvir o jovem, trocar uma ideia. Jovem, não é assim. É verdade, é uma coisa que você falou. É uma somatória de coisas. Conviver com boas pessoas, mas assim, não tira a sua responsabilidade de você tomar uma boa atitude. Sim. Esses episódios que você falou, eu queria... O importante de você saber com quem você lida e ter alguém para te mentorar. Sim. Eu não gostava da situação que eu estava, eu queria romper aquilo de qualquer jeito, então eu queria romper na força. E aí batia, dava errado daqui, você ficava revoltado daqui, fazia dali. E aí um dia deu um start, calma, respira, vê o que essa galera tá fazendo de certo. E aí começou a virar a chave. Aí eu falei, primeiro vou começar a fazer um pouquinho a mais do que eu sou pago para fazer. Eu lembro muito bem que a gente tinha 2 carinhas lá que era da zoeira e eu gostava de ficar com eles, Sim. né? Enfim. E aí eu falei, cara, mas a vida desses caras não é o que eu quero para mim, entendeu? Então a zoeira, o contexto é legal, mas você tem que saber uma hora que, tipo assim, certa atitude não vai me levar para onde eu quero ir. E aí fui, tipo assim, de espelhos, né? Na época eu conversava com o cara que a maratona estava arrendado, ele foi dar uma palestra na faculdade.
Ele me mostrou como que era a área. A Marathon Class tinha um sistema de atendimento e de remuneração, de possibilidade de ser remunerado. Falei, cara, se eu continuar com essas atitudes, talvez eu não consiga estar ali e não consiga atingir o que eu quero para mim. Então eu fui reformulando, começando a fazer mais do que eu era pago, que era uma coisa que quando eu estava com aquelas pessoas... Imagina, né? Não Imagina, fazia sentido. O lema era, a empresa já é rica, para que eu vou fazer isso? Então, às vezes você fazer um pouquinho a mais, estender a mão, ter um projeto voluntário, ser visto, ser valorizado, talvez não tenha um retorno imediato, mas é a sementinha que você vai colocar e que vai te trazer um resultado muito grande lá na frente. Hoje eu posso falar que, igual você falou, você vai vivenciar, tem uns 2, 3 colegas aí, o nosso grupo do The Gyncast, os meninos são doutorando, mestrando, eu tenho a minha faculdade, tenho uma pós, e eu consigo conversar com os caras e estou buscando chegar no nível técnico deles também, só que os caras conseguem me reconhecer meu direito de fala por eu sempre estudar, sempre buscar um pouco a mais, mostrar realmente que não é só um rótulo vazio, porque tipo assim, dá um episódio, dá 2, se fosse algo vazio teria terminado. Sim. Então, eu quando fiz o podcast eu coloquei como objetivo, várias pessoas se convidam, né? Tipo assim, e é gratuito. Sim. Quem for convidado ou quem quiser vir, que fizer sentido, cara, é grátis. Sim. A gente vai fazer isso, a gente faz de fim de semana por hora, eu tenho certeza que uma hora a sementinha vai ser muito bem remunerado. Mas eu falei, um propósito eu não vou trazer só pela zoeira, não vou voltar naquilo que era lá atrás. É uma parte importante, né? Porque diz que quando você conhece o romper e você dá espaço para o antigo de novo, o antigo volta pior, né? Volta, certo. Então é importante você sustentar o padrão, sustentar a sua ideia. E aí eu falei, eu só vou trazer quem para mim faz sentido, tanto pessoal, que é os 2 casos aqui, quanto profissional. Falei, vou manter nessa ideia, foi isso que eu fiz para mim e virou minha chave. Então eu falei, a hora que eu fizer para o meu negócio também, vai fazer virar a chave. Cara, tem dado muito certo, então... Assim, Ariel, uma coisa que dá para eu acrescentar para você, a gente busca sempre padrões, né? Normal. Padrões, a gente busca pessoas, isso aí, você vai aprender em qualquer curso que você fizer, você vai aprender. Eu sei que você fez bastante curso, eu também tenho muito curso. A gente faz parte hoje de muitos projetos, formatos de curso também, onde eu sou convidado e sou contratado. Mas eu ainda vou falar para você algo mais legal ainda, cara. A gente tem que entender que, nem assim, às vezes, Deus vai nos colocar em mesas, né, pequenas, tudo certo, que é o mais comum, mas Deus vai colocar a gente em mesas, cara, que você não vai ter o conhecimento técnico do cara, você não vai ter, cara, o currículo do cara, não vai chegar nem perto da profissão do cara e vice-versa. Mas o cara também não tem aquilo que você tem. Às vezes a gente busca olhar nas pessoas o que elas têm, mas a gente tem que entender o que nós carregamos, né? Hoje, em muitos lugares que eu vou, e eu creio que você vai viver isso ainda, tá? Em lugares que falam, meu, por que eu estou nessa mesa? A primeira pergunta é, por que eu estou nessa mesa? Mas depois que você sabe quem você é naquela mesa, quem você representa naquela mesa, porque não é sobre você, sobre eu. Hoje eu sei quem eu sou, mas eu sei quem eu represento hoje. Eu sei como um vaso na mão do oleiro quem eu me tornei na mão dele. Fora da mão dele, cara, nada. Na mão dele, meu irmão, na mão dele ilimitado, porque ele é ilimitado. Então, através dele, isso é a ferramenta que eu estou te falando, né? Talvez você entende ela de uma área profissional, mas na ferramenta nossa, imagina só, você fazer uma pessoa ganhar lá 3 kg de massa magra, precisa correr que não corria, fazer a flexão que não fazia. Isso aqui, cara, vai acontecer de qualquer jeito. Dia a dia. Não, isso aí não tem como não acontecer, cara. Mora em meio de aula, é o padrão Thiago Viana, então tem um método também, mas existe algo, meu irmão, que o preço não paga, o dinheiro não paga de jeito nenhum, cara, que é você ajudar uma pessoa, um homem a reestruturar sua família, um cara a sair da pornografia, um cara a sair do vício, um cara a sair da vida promíscua, uma mulher
sabe, uma mulher que chega aqui extremamente depressiva, sabe, sem valor, criança, adolescente, chega aqui, cara, cheio de problema em casa, que você olha pra pessoa e fala, meu, vem cá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Sabe, quantas famílias a gente atende aqui, então é sobre isso, e para isso você tem que ter uma escolha, porque no mundo também profissional, por isso que a palavra do Senhor fala pra gente ter o equilíbrio das coisas, né? Porque senão a gente fala, pô, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, quero ser isso, quero ser aquilo, quero fazer aquilo, tá tudo certo, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com uma palavra que é muito verdadeira, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Às vezes a gente rompe de uma maneira tão legal que a gente fala, meu, eu quero. E uma grande ferramenta do inimigo é o nosso tempo. Então ele vai levar a gente para trabalho, porque a gente não vai para zoeira, para bagunça, graças a Deus, mas a gente vai para o trabalho. Então o trabalho, às vezes, ele tira o nosso foco também, uma palavra que está em Mateus 6,33, que fala assim, ó, buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. É o que acontece, as pessoas buscam o dinheiro, buscam a casa, buscam o carro, buscam o status e esquece de Deus. E toda vez a pessoa se vê como? Só vai buscar Deus na hora do desespero. Assim como um dia eu fui, talvez você foi um dia. E está tudo certo também. Mas nós temos que ser essa ferramenta para entender isso. Porque tem aluno seu que vai chegar no momento que ele vai crescer, ele vai parar ali. Para ele romper aquilo ali, você vai ter que vir e confrontar ele. Falar, cara, não, mas tá bom para isso que você quer. Mas para isso que você deseja, você vai ter que romper, cara. Acordar mais cedo, aumentar a suplementação, aumentar o treino. Então, assim, é isso que é uma ferramenta que nós temos que ter a percepção. A palavra certa é discernimento. Para ver, pô, é o bíceps que tá precisando? É a panturrilha? É o quadríceps? Não. Cara, esse cara aqui tá com as companhias erradas. Esse cara aqui tá usando droga. Esse cara aqui tá vacilando com mulher. Esse cara aqui, cara, isso aí acaba com a vida do cara. Aí eu vou falar assim pra você, né? É uma pergunta. Pô, a gente não ganha pra isso, tudo bem. Mas você concorda comigo? Vamos pensar assim, vamos pensar em 3 personal seu hoje, só em 3. Deve ter mais, mas vamos pensar em 3. 3 caras, os seus 3 melhores alunos personal. Se esse cara tiver mal no casamento dele, e ele separar, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é largar. Largar o personal. Cara, assim, você começa a entender algumas coisas que é muito louca. Se o cara começa a ir pra bagunça, o cara não vai acordar cedo no dia seguinte pra treinar. O cara começa a usar droga, o cara vai faltar dinheiro para ele poder pagar. Então, assim, não é você, é uma consequência, tá? Mas olha como que você consegue ajudar uma pessoa a prosperar. Você imagina quantas pessoas você pode ajudar ela a prosperar, encontrar o caminho dela e a gratidão, que a gratidão de ter um resultado físico já é legal. Mas, meu, quantas pessoas hoje são gratas porque você um dia tirou 1 hora do seu dia para entrar numa sala, sentar com a pessoa, olhar no olho dela e falar, e aí, cara, qual que é o B.O.? Qual que é o pecado? Como que eu posso te ajudar? Não é acusar, é ajudar. A frase é, como eu posso te ajudar? Entendeu? E se não der para ajudar com alguma coisa, pelo menos uma oração. A palavra do Senhor fala, cara, a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Quantas vezes eu fiz uma oração por alguém aqui? Quantas vezes, cara? Passava meia hora, o telefone tocava. Nossa, mestre, piada, não acredito. O Senhor acabou de orar. Quantas vezes eu orei pela minha vida e oro e as coisas não aconteceu? Você entende? Você entende como que Deus usa a gente? Às vezes Deus usa a gente, cara, naquilo que nós mais precisamos. Talvez vai fazer sentido para você agora. Quantas vezes eu precisei de um abraço, mas eu fui o abraço de alguém? Exato. Quantas vezes, cara? Quantas vezes eu fui ministrar uma palestra que eu trabalhei muitos anos, mente blindada, e só Deus sabe como minha mente estava. Não é hipocrisia não, cara, como muitas pessoas falam. A gente tem que servir a Deus, a gente tem que levar usar nossa ferramenta no dia bom, no dia ruim. Quando eu estiver bem, eu vou lá. Quando eu estiver mal, cara, a ferramenta ainda está na minha mão, é minha. Ele me deu. Vezes já aconteceu comigo. Às vezes eu fiz bom uso da ferramenta no dia ruim e quem foi liberto fui eu, né? Então é importante sustentar. É legal essa dualidade. Sim. Na verdade, a gente tem que entender, cara, que a gente é um ser humano dependente de Deus, 100% dependente de Deus, e a gente tem um propósito. Então, acho que pra gente, né, até levar para um término isso aqui, cara, um homem sem propósito, cara, é um homem vazio. O que adianta o dinheiro? Quantas pessoas eu trabalho que tem dinheiro, você trabalha que tem dinheiro, mas não tem propósito? Ou estão totalmente fora do propósito. Deus chamou para um lado, o cara tá indo para o outro. Mas sabe o que é o pior de tudo? Mas Thiago, tá indo bem. Cara, tá indo bem, mas tá pro lado errado, cara.
O que é estar indo bem? Qual é o maior sucesso do homem? A casa, é o carro? O maior sucesso do homem, cara, é o cara saber que se hoje, se a gente for morto hoje, Jesus voltar hoje, para onde eu irei? Para onde nós iremos hoje? Entende? Então é sobre isso, a gente tem que examinar todo o tempo. Vou trazer uma reflexão para você dentro da arte marcial, que é muito importante, né? Você é um atleta, você também treina atletas de alto rendimento. Quando a gente vai treinar um atleta contra o outro atleta, ou imagina um time de futebol, os caras se estudam. Então quando é um atleta, você estuda o atleta na hora que ele acorda, que ele dorme, que ele gosta, que ele não gosta. O futebol não é diferente. Por que tem jogadores que tem um quadro grande de discussões? O Edmundo, por exemplo. O que será que os adversários falavam para ele que desencadeava as brigas no campo? Alguma coisa os caras falavam para ele. Então os caras sabem aonde e tocava nele. E assim por diante, com várias outras coisas. Então assim, todo mundo tem um ponto forte, tem um ponto fraco. Nós temos um ponto forte, mas também temos um ponto fraco. E o nosso adversário, cara, ele sabe. Especialista no nosso. E o nosso adversário, cara, ele não tá de brincadeira. Ele não é amador. Ele é profissional, cara. Na luta aqui, cara, em um round de 3 minutos, se você abaixar a guarda uma vez, você vai tomar um cruzado. Uma vez, não é 2 vezes. No mundo espiritual não é diferente. É uma brecha, é um vacilo. E ele vem, ó, ele derruba a gente. Por que eu tô falando pra você isso? As pessoas esquecem que tem um adversário, cara, 24 horas por dia, ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para nos tragar. Começa a sair da sua casa todos os dias lembrando dessa palavra, cara. Porque você também é um atleta de alto rendimento. E o alto rendimento não é brincadeira. Por que Deus nos leva a conhecer o alto rendimento? Porque não é para qualquer um. É escolha, decisão, é difícil. Não é fácil pagar o preço não, cara. Todo dia, ralar, treinar, se alimentar, dieta, treino, cansado, machucado, com lesão. Mas Deus forja o nosso caráter nisso também. Então assim, a inteligência emocional, o pilar mental, é importante com o espiritual. E o físico também. Porque senão você não consegue se locomover, cara. Tudo que você vai fazer está cansado. Você vai tirar o tempo aí no presídio, está cansado. Você fica de pé, está cansado. Então isso Deus vai me ensinando, me moldando para ajudar pessoas. Hoje eu ajudo pastores, hoje eu ajudo pastores. De todas as maneiras que você imaginar. Só que o que coroa tudo isso, cara? Olha que interessante isso. Você começar a entender como que o seu inimigo age. Aonde é o seu ponto fraco? Por que tem dia que você está bem, você dorme, você acorda mal? O que está acontecendo? Por quê? Qual é a área que está tocando na sua vida? Por que tem algumas áreas que você não rompeu ainda? Por que talvez o sentimento ali ainda bate, né, na porta? Qual que é a sua régua hoje? O que você tem buscado? Entende? Porque Deus ele começa a nos ensinar, cara, que a gente precisa conhecer o nosso adversário para não vacilar. E a gente precisa também entender qual é o nosso chamado e o nosso propósito. Já entendeu qual é a sua ferramenta? Agora, qual que é o meu propósito? Eu saí da minha casa hoje, eu trabalhei, eu ajudei algumas pessoas que me pagam para trabalhar, legal, pô, show de bola, mas e o meu propósito? Quem que está ao meu redor que precisa que a minha ferramenta Ariel possa ajudar? Ah, mas minha mãe, meu pai, o fulano, o ciclano não me dá atenção. Fica tranquilo, filho, o santo de casa não faz milagre. Mas e as pessoas que estão ao redor que dá? Porque também não jogar pérola aos porcos, mas quantas pessoas estão sedentas por uma palavra? Se você sentar com a pessoa e gastar meia hora, vamos tomar um café? A maior estratégia que Deus me deu foi tomar café, cara. Nossa, é a justificativa perfeita, cara. A pessoa não espera aquilo, então ela está desarmada. Na verdade, assim, tem gente hoje que hoje comigo já é intencional, né? As pessoas procuram e as que não procuram, eu tenho discernimento. Quantas pessoas chegam na minha academia aqui, por Deus no céu, cara, testemunho pra você. Eu olho a pessoa e falo assim pra pessoa, você não tá bem hoje, né? Nossa, aí desaba, começa a chorar. Eu tenho uma sala ali que eu vou te mostrar depois de você ir embora. Uma sala que é uma sala só para isso, hoje, né? Tiago, para isso o quê? Para reuniões profissionais, mas o mais importante ali é onde Papai do Céu sendo na mesa com a gente ali, cara, e muitas vidas estão sendo curadas ali dentro. Entende? Porque não é o Tiago, cara, é Jesus, meu irmão. Quem cura é Jesus. A gente só é um instrumento intencional. Então, quando você começa a ser um instrumento intencional, potencializa aquele Tiago que você conheceu no passado. Aquele Tiago que ajudava pessoas, que sempre teve um coração que não era normal aquilo ali. Hoje eu entendo claramente que sempre foi Deus ali, mas, cara, não era normal você querer dar o que você tem pro cara. Você só tem um. Quando você tem 2, você dá um, beleza. Mas se você tem só um, você quer dar pro cara, você quer ajudar, isso aí é uma coisa que já é da gente. Deus, ele coloca na gente uma porção.
são dons, são talentos, só que assim, hoje é extremamente intencional. Hoje a pessoa chega aqui, cara, eu converso com a pessoa 5 minutos. Cara, Deus, ele traz o livro da pessoa, porque é um dom que está sendo, é uma ferramenta que está sendo afiada. Hoje você é uma ferramenta afiada na sua área. Antes você era uma ferramenta bruta, como muitas outras. Hoje você já é afiado. Talvez você aprendeu um detalhe que fez você fazer assim dos outros, ó. Um detalhe. Não é, você não leu o livro a mais que ninguém, cara. Talvez tem cara que leu mais livro que nós dois juntos. É. E o cara, ele só lê, ele não entende o contexto. Mas não é sobre um livro, meu irmão. Não é sobre um livro, cara. É sobre um talento, um favor de Deus, sobre um propósito. Para que Deus vai me colocar em lugares com um propósito? Se eu vou chegar no lugar, eu vou ficar só olhando para o profissional, só olhando para as finanças, o material, se eu não olhar para aquilo que Ele quer que eu olhe, cara. Porque o foco de Deus não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é faixa preta. Cara, o plano de Deus, cara, são vidas transformadas, vidas que reconhecem que Ele é Deus, vidas que, se hoje morrer, vai para a eternidade com Ele, sobre uma vida eterna. Que eu e você carregamos essa mensagem para a gente levar para as pessoas. Então, assim, cara, comece a entender que Deus, Ele não só te chamou, não só te escolheu, mas Ele tem te preparado, né, para um tempo novo, e que você seja intencional com as pessoas mesmo. Não pelo título que você é, pelo currículo que você tem, se um é médico, um é doutor, não, cara. Jesus chamou lá, ó, pescador de peixe, cara, para estar do lado dele. Chamou doutores, né? Lucas dizem que Lucas era médico, né? Mas Deus chamou pessoas ali, cara, que era cobrador de impostos. Então, assim, o Jesus, quando ele nos escolhe, cara, lá escondidinho, lá como Davi foi. Você é um Davi, eu sou um Davi, cara. Pessoas improváveis que Deus, ele falou, não, eu olho pro coração dele. O Senhor fala em 2 Samuel 16, 7, que ele não olha para aparência. Ele reprovou a aparência e a estatura de Saul, o rei Saul. Bonito, né, forte, guerreiro do exército de Israel, mas ele aprovou o coração de Davi. Então ele aprova o nosso coração, ele sabe a intenção do meu coração estar aqui com você hoje. Quando a gente vai dar aula para alguém, ele sabe a intenção. Tem o profissional? Tem, faz parte. Mas ele sabe a intenção. Ele sabe a intenção quando a gente vai tomar um café com alguma pessoa. Ele esquadrinha o nosso coração. E hoje as pessoas estão contaminadas de más intenções. O que o Ariel tem para me oferecer? Entende? O que o Thiago tem para me oferecer? Aí é onde você vem com a palavra. A palavra, ela quebra o cara. A palavra, aí é onde que Deus vem, ele entra, né? Quando você pega pessoas assim, até mal intencionadas, né, cara? Pessoas cegas, né, que a gente fala, não fazem por mal, mas se traz a palavra. A palavra, ela penetra, cara, na alma, na medula. Ela racha o cara no meio, assim, ó. Ela prova o coração do cara. Aí o Espírito Santo, ele vem, ele traz o convencimento. Cara, você tá em pecado, cara. Meu, não tá dando certo, sabe por quê? Porque você tá aqui, ó, flertando com as pessoas, ó. Sabe por que não tá dando certo? É porque, ó, tá no vício, cara. E não é porque você tá apontando pro cara. Fala, meu, ó, eu te ajudo, cara. Vamos embora, vamos sair desse buraco. Vamos orar, vamos sair desse buraco, entende? Então é sobre isso, cara. Hoje é uma coisa que Deus, ele tem feito de uma forma muito grande e mais legal ainda, né? Como eu tenho hoje 9 projetos sociais, eu não consigo abraçar 9 projetos sociais. Um dia Deus deu uma ordem, né? Sobre treinar pessoas, preparar pessoas, na verdade, né, cara? Pô, hoje é gratificante demais você ver os testemunhos que meus alunos que estão dando aula hoje me mandam, cara. Nossa, chorando. As crianças mandando mensagem para eles, os pais. Nossa, obrigado, ó, minha filha só se cortava, agora que ela começou a treinar com você. Não é comigo não, cara, olha que da hora, não é comigo não. Já não é o Thiago sai de cena. Aí entra a pessoa que a gente preparou, a pessoa que anda com a gente, a pessoa que conversa com a gente, a pessoa que, mestre, quero atrapalhar você não, que atrapalhar, manda mensagem aí. Vamos ligar, acaba o treino, entra na salinha também ali, conversa. Você vê, cara, que assim, Deus pegando, e pessoas extremamente improváveis, que não tem faculdade, que não tem curso, que tem uma faixa preta aqui, cara, que é uma ferramenta que Deus deu. E ele usa bem. Cara, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, irmão. Pode ser quem for, cara. Pode ser com faculdade, sem faculdade. Quando Deus quer usar, meu irmão, Ele usa. Entende? Quando você começa a intencional, afiar sua ferramenta, cara. Começa a pensar nisso, você vai ver que se daqui onde você está ainda hoje, cara, você vai fazer isso aqui, ó. Mas por que eu vou fazer isso aqui? Porque a palavra do Senhor, ela é fiel, cara. Meu irmão, se você gastar os seus dias com Ele, achá-lo a verdadeira vida com Ele, pai. E assim, Deus, Ele é tão fiel, cara. Eu tenho vários, eu poderia gravar um podcast com você, uma outra área de experiências espirituais, experiências com a gratidão de Deus.
Cara, de tudo você imaginar, pessoas que chegam para te ofertar um valor, você vai lá, oferta valor para uma criança, você paga um negócio para uma criança, não dá um dia, vem alguém, viu? Cara, eu senti no coração, eu queria fazer isso. Você começa a entender, cara, que, meu irmão, é um mundo tão mais real do que o nosso, que é o mundo espiritual. É um mundo, cara, que é para poucas, a maioria das pessoas estão cegas. Uns falam que sabe o que é, mas não sabe o que é. Você começa a mergulhar na madrugada, na oração, interceder por pessoas. Eu tenho um grupo no meu celular, vai para 4 anos agora esse ano. Todos os dias eu mando uma oração, uma mensagem, eu mando 2 mensagens e uma oração, todos os dias. E às vezes acontece de eu demorar um pouco para mandar a oração, tem gente que me pede. Eu tinha 4, eu tinha 1000 pessoas quase. Aí o WhatsApp ele teve um problema, que ele cortou as transmissões, né? Aí hoje ficou assim, ó. Hoje é um grupo, ó, todo dia eu mando, ó. Eu mando uma palavra palavra minha e uma oração. Hoje teve 5 minutos de oração. Então todo dia. E às vezes eu mando alguns louvores. Quem são essas pessoas que estão nesse grupo? Pessoas que vão me conectando, pessoas que eu vou, né, Deus vai me usando com elas, pessoas que a gente vai falando de Jesus e vão se conectando, alguns alunos, alguns empresários. Tem um empresário aqui, cara. Pessoas que Deus nos leva, tem um juiz aqui, Deus me deu uma mesa com um juiz recentemente. Então assim, sabe, cara, não é sobre o Thiago Viana, o profissional Thiago Viana, isso aí é só um rótulo, entende? É sobre o que Deus faz quando a gente, como um vaso na mão dele, se permite, cara. Então é muito interessante isso aí. Depois a gente tem mais coisa pra gente falar sobre essas coisas. Boa, a gente marca. Vamos marcar um café com ele. Um café. Ele não vai escapar do meu café não, viu? Abençoe, viu, cara? Bem, vamos fazer uns takes. Vamos. Você quer bater um aparador? Na hora que ele falou assim, vamos bater uns takes. Eu falei, será que ele lembra bater uns aparador ainda? Tem que, né? Nada melhor do que fazer uns takes, eu segurar um aparador e bater. O que você acha? Vambora. O que vocês acham? Ó, eu vi um sininho assim, ó. Você lembra de bater um pouquinho? Lembra? Sempre fui bom nisso. Tá vendo? Mentira! Não mandei fazer ainda. Eu não estou escrevendo, eu estou guardando as experiências do terceiro. Eu quero fazer um livro sobre mundo espiritual. Boa. Mas, na verdade, são as experiências que eu tive com meus alunos, cara. Experiência de orar por aluno, ir na casa de aluno orar. Experiências como no presídio, o demônio manifestar. Tem gente, cara, que não acredita em nada disso. Até você viver. Aí você fala assim, pô, o que um professor de academia tem a ver com isso? Cara, se Deus quer usar a minha vida, vou orar por pessoas, manifesta o demônio, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Vou chamar o pastor? Vou falar ao demônio? Espera um pouquinho que eu vou ligar pro cara lá, o cara vai vir aqui expulsar aqui. Você entende, cara, como que Deus ele tem um chamado? O Senhor fala que Ele nos deu autoridade para pirar na cabeça de serpente e escorpião, impor as mãos e curar os enfermos. É sobre isso, cara, você começar a acessar o que ninguém quer que se acesse. Essa parte espiritual é uma parte que não são todos que quer que se acesse. A pessoa quer que você assim, você quer um probleminha? Liga pra mim que eu vou lá orar com você. Você quer? Cara, irmão, a gente tem autoridade não tem oração melhor do que a sua, cara. A sua oração é a oração que Deus mais quer ouvir, não é a minha não. A gravação fica mais aberta ou mais fechada? Que jeito, mano? Tá legal aqui? Quer ensaiar não? Vai no ao vivo mesmo? Então beleza, então fechar a guarda, jab. Fica mais longe, jab. Estica o braço. Essa mania de boxeador aqui, ó. A guarda inteirinha aberta. Fecha a mãozinha aqui assim, ó. Isso, um pouquinho mais alto agora. Aí, dá o jab. Isso, toca. Aí, ó o punch, ó. Ó o punch chegando, ó. Agora respira. Direto. Jab. Direto. Sem avançar agora, tá? Jab. Direto. Boa. Jab. Direto. Jab direto. 2. 2. 2. Isso, ó. 2. 2 de novo. 2. 2. 2, cruzou. Cruzou. 2, cruzou. 2, cruzou, chutou. Isso, vamos lá devagarzinho. 2. 2, chutou. 2, cruzou, chutou. 2, cruzou. Chutou. 2, cruzou, chutou. Cruzou, chutou. De novo, bora. 2, 2, de novo. 2, 2, ó. Cresce ou direto. Você tá batendo assim, ó. 2. Vira o pezinho seu lá atrás, ó. 2, cresce direto. Aê, ó como cresceu, ó. 1,
Olha a diferença agora, ó. Ó o punch no direto, ó. De novo. 1, 2, cruzou. Chutou. Ei, boa. De novo, 2. 1, 2, cruzou. 1, chutou. 1, agora, ó. 2, parou. 1, 2, parou. Bate 2 lá. 1, 2. 1, 2, mão na guarda. Bati. Fecha o cotovelinho aqui, ó. Bati. Cruzou. 1, chutou. 1, boa. Bem tranquilo, tá? 2. 1, 2. 1, boa. Direto. 1, chutou. 1, boa. Jab direto. 1, 2, 1, boa. 2, 1, 2, 1. De novo, espera a absorção. 2, 1, 2, 1. Tá vendo como muda? Ó, porque daí o que acontece? Você bateu aqui, ó. Aí o cara vai pegar você de outro lado, ó. Ou aqui, ou aqui. Então, ó. 2, firme. 1, 2, fechou? Fechadinho, ó. 1, boa. 1, 2, gancho. 1, 2, gancho. Pode entrar o gancho, cutuca o gancho lá. Chutou. Boa. 1, 2, gancho. Ó. Boa. Mais um. 1, 2, boa. Não mata o menino, nem aqueceu, coitado. Ai, pai, para. Né? Mas um takezinho legal, né? Pra lembrar o... Eu não lembro se você chegou a treinar muito tempo lá com nós. Não lembro. Lógico que... Quanto tempo chegou a treinar? Eu não lembro, você não lembro. Essa parte de treinar de vocês, cara... São uns 2 anos. Caramba. E que graduação você parou? Ô, vai lá a música depois, lá que tava sem bandagem, né, coitado? Não, relaxa. É. Que graduação que você parou, você lembra? Puta, eu ficava fugindo da graduação, mestre. Verdade? Nós fomos pra um paulista, lembra? Nossa, foi no Paulista, verdade. Foi ajudando você lá. Nossa, eu lembrei agora, verdade. Você foi e me ajudou lá. Quer ver onde foi? Foi no Águas Brancas, São Paulo, se eu não me engano. Ah, não lembro. Eu era muito novo. Da hora. Minha mãe queria matar eu. Isso aí? Não avisei ela. Cara, ó, você começou a falar agora, eu lembrei de alguma coisa disso aí. Verdade, não avisou sua mãe porque ela não ia deixar você ir, você falou, né? Se ela tivesse avisado. Você já pensou, cara? É mole um negócio desse, cara? Ela foi lá, conversou, proibiu de treinar. Nossa, verdade. Falou que o exame tava tudo alterado. Nossa. Foi quando você parou de trabalhar, acho, nessa época aí. Eu te saí de lá, ela falou, vai trabalhar de verdade. Mandou eu pra uma padaria. É. Verdade, uma padaria você foi trabalhar, né? Ah, mas a gente... Sabe o que acontece, né? A minha mãezinha faleceu, meu pai faleceu já, mas a gente vê que tudo que eles sempre fizeram pra gente foi o melhor que eles tinham pra nos dar. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Então nunca foi por mal, né, cara? A gente tem que entender isso. Até porque o maior romper hoje, uma das maiores dificuldades que eu tenho hoje com as pessoas que eu atendo, bem sucedida, rica, pobre ou não, é o perdão de pai e mãe. Não entender o que passou, sabe? E não é fácil não, cara. Não, eu sou muito grato hoje pelo contexto que me permitiu ser. É isso aí. Eu passei por algumas histórias complexas. Meu pai não era um cara muito fácil de lidar. Eu lembro disso aí. Pra você ter ideia, eu conto isso. Uma vez eu entrei com 17 na faculdade e aí eu não tinha carro. Um dia tava chovendo muito e eu liguei pra ele, ele podia me buscar. E ele pegou e falou que não dava, que ele tava cansado e tal. E eu lembro que eu voltei pra casa, eu parei ali naquela São Cristóvão, passou um tático, me abordou ali. Depois de eu explicar a história, os caras me deu carona na gaiolinha. Eu cheguei em casa na gaiolinha, eu entrei. Mas foi a maneira que tinha. Aquele dia eu chorei de raiva. Mas te deram uma carona porque eles queriam te ajudar ou porque eles falaram, não, pegar esse moleque, isso é verdade mesmo? Eu acho que pode ser as duas coisas. Mas o moleque os caras me deixou em casa, entrei e tal. Nossa, aquele dia eu fui pro quarto, acho que eu dei soco na parede, velho. Mas são coisas que acontecem com a gente pra gente poder entender lá na frente, né, cara? Hoje eu entendo que tudo bem, foi o melhor que ele tinha, porque ele não soube receber o amor do meu avô. E eu não vou mudá-lo, mas eu tenho a plena consciência de que eu quero formar uma família e fazer isso diferente. É isso aí. Então, às vezes o propósito é só isso aí. Quebrar e romper isso. É isso aí. Isso está feito, está com sucesso, então eu ressignifiquei. Então, isso é muito importante, né? Hoje ele está lá, está bem, passou por um processo complicado, mas está bem, eu amo muito.
É isso aí. E vida que segue, Cada Tô aqui, não morri. E cuidar deles, cara. Hoje é história boa pra contar no podcast. É isso. Quem não tem dificuldade, às vezes a gente fala assim, pô, zona de conforto, né? A gente tem que sair da zona de conforto. É muito legal falar isso, cara. Mas zona de conforto, na verdade, a gente sai dela de duas maneiras. Quando você quer, né? Mesmo assim são riscos calculáveis, mas a zona de conforto, meu irmão, é aquela que você toma um pé nas costas, filho. O pé nas costas é a zona de conforto. Que o cara sai verdadeiramente. Quando você não espera, você não está esperando, e vem. E nessa zona e toda vez que eu tomei os pés nas minhas costas, eu só cresci, cara. Eu só cresci. Porque a gente que não negocia com preguiça, não negocia com vou abandonar, cara, a gente só cresce. Por isso que às vezes, né, Deus ele permite o vento forte soprar na nossa vida. O vento forte ele vem, Ariel, na nossa vida para soprar de uma maneira que ele vai tirar tudo que tem que tirar, cara. Vai limpar. Só vai ficar o que ele quer que fica, meu irmão. Não é ruim, não. É que a gente não quer que as pessoas saiam. A gente tem dificuldade, né? Às vezes por causa de rejeição em casa, a gente não quer perder as pessoas. A culpa é nossa, me sente culpado. Mas, irmão, na hora que Deus ele sopra, cara, ele vai tirar tudo. Se a gente pedir, Deus sopra, Pai, começa a orar assim, Deus, seja feita a tua vontade. Ó, a minha vontade do Ariel é essa, ó. Quero isso, quero aquilo, tá tudo certo. Ele precisa saber o que você quer. O Senhor fala pra gente pedir e dar-se-vos-á. Mas fala no final sempre, Deus, mas seja feita a tua vontade, porque a dele é muito melhor que a nossa. Só que a dele o tempo dele é diferente, da forma que ele traz diferente, mas é melhor. Então a gente não entende às vezes, né, cara? Quem veia que fica entupido, não tem nada no corpo nosso que não sare, filho. A dor sara na hora. Pai! Ariel, olha que legal aqui, ó. Dá uma olhadinha só aqui, ó. Daí, ó. Aqui nós temos duas bolsas. Eu chamo de bolsas volátil. Essas aqui? Por que bolsa volátil? São duas bolsas. Aqui, são duas bolsas hoje que nós temos que nós conseguimos atender os nossos projetos, né? Essas legal. Bolsas nós temos hoje mais de são 12 equipamentos novinhos, aparadores como esse e luvas novinhas que o aluno, por exemplo, tem 9 projetos. Vai ter aula no Meridota, o projeto lá não tem equipamento, não tem condição. O professor vem aqui, pega a bolsa e leva. Uma forma que Deus deu porque não são todos os lugares que consegue comprar, né? E assim, desses 9 lugares com os projetos sociais, cara, você tem que ver, cara, que legal, assim, a molecada, os depoimentos. E alguns aqui vêm hoje treinar sparring. E alguns vão estar domingo. Que da hora, velho. E domingão aqui, ó, esse espaço aqui, eu vou colocar um brinquedão mais gigante, cara, gigante, aquele tigrão, sabe? Vai ficar gigante aqui, ó, pra molecadinha brincar. Da hora. Vamos fazer uma oração para fechar? Vamos aqui. Então. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, Pai, e queremos mesmo, Pai amado, primeiramente de joelhos, Senhor, dizer para Ti, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu, porque um dia o Senhor olhou para o nosso coração, Pai, porque um dia, Senhor, aonde todos nos rejeitou, Pai, onde todos não viam em nós nada de bom, Pai, o Senhor viu algo de bom na gente, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai amado, colocou o Teu Filho de pé, Pai. Obrigado porque o Senhor tem mesmo abençoado, Pai amado, cuidado da vida do teu Filho, Pai. Senhor, eu quero apresentar a vida do Ariel agora, esse projeto de podcast. Pai amado, não só o projeto, mas também toda a sua vida, Senhor. Sua família, Senhor, seus pertences e o mais importante, Deus, o propósito que o Senhor tem com ele, Pai. Deus, sopra, Pai. Sopra sim, Senhor, mas para tirar tudo aquilo que faz mal para ele, Senhor. Tudo aquilo que não deve ficar no caminho dele, na vida dele, Pai. Mas traz as pessoas certas, Senhor. As pessoas que vão andar com ele. As pessoas que vão estar presentes no dia bom e no dia ruim. Pai, as pessoas que vão fazer dele, Pai amado, cada vez mais servo e mais próximo do teu caminho, Senhor. Pai, aqui está um servo, Senhor, que tem ferramentas, que tem dons, tem talento, tem chamado, Pai. Um servo, Senhor, que com certeza, Senhor, já entendeu, Pai amado, que a honra não é para quem é servido, a honra é para quem é servo, Pai. Deus, que ele possa mesmo, Senhor Jesus, alcançar os seus sonhos, os seus projetos, Pai. Deus, abençoa, Senhor, tudo aquilo que ele tem colocado as mãos, Pai. Abençoa os lugares que ele coloca as plantas dos pés, Senhor. Que ele seja bendito ao entrar e bendito ao sair, Pai. Cuida do coração dele, cuida da mente dele, Senhor. Prepara o amanhã dele, Senhor. Pai, que ele possa, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, além de reconhecer que só o Senhor é Deus, Pai, que ele possa também, Pai amado,
fazer como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, que ele possa confiar em ti, Pai. Deus, tua palavra diz, Senhor, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, Pai. Às vezes nós buscamos alívio em muitas coisas, Senhor, mas o verdadeiro alívio, Senhor, é só o Senhor que tem para nos dar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, Senhor, maravilhoso. Te agradeço, Senhor, pela vida do Ariel, Senhor. Te agradeço por esse projeto, por todos que estão envolvidos nesse projeto, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, e faça, Senhor, com que esse projeto glorifique o teu nome e alcance, Senhor, Pai amado, os teus propósitos. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Amém, Deus. Amém. Isso aí, vamos mostrar a salinha.